Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia. Hoje é terça, 5 de março e este é o seu Diário Econômico. Com a agenda carregada de eventos lá fora, só que só nos próximos dias, os mercados começaram a semana mais devagar. Ou como brincou um jornalista da Bloomberg, talvez alguns investidores em ações estejam cansados de ganhar no SP500, que ontem deu uma pausa depois que o índice bateu 15 fechamentos renovando máximas históricas ao longo desse ano. Eu estava lendo uma pesquisa proprietária deles com uns 400 respondentes, que são investidores que têm Bloomberg, e 22% dizem que planejam reduzir a sua exposição à Bolsa Americana ao longo de março. É a maior relação entre pessimistas e otimistas em 5 meses, aí definindo otimistas como aqueles que querem comprar mais. Só que 60%, ou seja, a maioria, não quer mexer na posição que tem hoje, que aliás é o que eu faria. Porque esse jogo de adivinhação sobre quando comprar e vender é, na verdade, uma grande distração para a pessoa física e para quem ainda não aprendeu a fazer alocação e prefere ficar se divertindo e especulando, ao invés de delegar para um profissional ou alocar e deixar a bolsa e o longo prazo trabalharem sozinhos. A bolsa, obviamente, pode sempre cair, exagerar, corrigir, etc. E muita saliva tem sido gasta para dizer que o ciclo atual do mercado lembra aquela bolha da internet lá do final dos anos 90. Mas para você não gostar de SP500 numa janela maior de tempo, você também precisa não gostar de iPhone, de carro elétrico, de e-commerce, do Buffett, de Prozac e de mídias sociais, enfim. Bom, mas quem parece que não cansou ainda de ganhar é a galera do Bitcoin. As posições alavancadas em opções e futuros, que são derivativos, estão esticando a alta recente e a cripto já está aparecendo no retrovisor da máxima histórica, que foram $69 mil lá em 2021. As opções de compra com vencimento agora para o final de março, dia 29 de março, viram um influxo, um interesse maior em preços de exercício perto de 70, 75 e 80 mil dólares, ou seja, apostando que vai bater isso aí ao longo do mês. Mudando de assunto, o Roberto Campos deu sinais de conforto com a inflação de serviços num evento da Associação Comercial de São Paulo, o que contradiz a leitura dos últimos documentos deles e o que eu disse aqui para vocês ontem, né? Na verdade, ele até reconhece que a dinâmica exige uma atenção, mas a frase exata dele foi, abre aspas, a gente fez várias análises sobre a dinâmica de inflação de serviços e entende que não tem nada hoje que acenda nenhum tipo de luz vermelha. Quem sabe então a luz não seja amarela, porque o diretor Diogo Guilhem sugeriu na semana passada que existe um debate interno sim sobre a pressão na inflação de serviços aqui no Brasil e os aumentos dos salários. Por falar do nosso BC, o ex-porta-voz da Presidência da República lá no governo Dilma e hoje jornalista da Veja, o Thomas Traumann, soltou um texto bem interessante que resume bem algumas discussões que têm rolado no mercado. Diz ele que 9 de 10 ministros do governo Lula dão como certo que o Gabriel Galípolo vai pegar ali a presidência do BC na sucessão do Roberto Campos, que acontece no fim desse ano. E que essa mesma maioria torce por uma guinada menos ortodoxa do Copom, desse cortes mais ousados na Selic quando o Galípolo estiver lá. E que essa visão de parte do mercado e do próprio governo vai começar a ser testada já nas reuniões agora de junho e julho desse ano, que é quando começa a ter uma divisão entre os que acham que os juros seguem caindo de 0,5 ponto percentual por reunião e os que veem uma redução do ritmo para 0,25, conforme a diretoria atual do Banco Central supostamente começaria a montar a estratégia para chegar na taxa terminal desse ciclo. Até agora, o Galípolo não tem exposto opinião contrária a um certo consenso de ritmo de cortes de Selic e uma taxa final que estaria ali na casa de 9 algo. Mas será que isso vai mudar para o meio do ano? Tem que combinar com essa inflação de serviços, com o desemprego que está perto das mínimas recentes, tem que combinar com as expectativas de inflação que seguem um pouco acima da meta, tem que combinar também com o fiscal, que segue como um não tema até voltar a ser, e tem que combinar com o vai e vem do cenário para o juro americano, né? Para o que a gente tem hoje, olhando só para fundamentos macro, não tem por que ir além dos 9,5% de taxa final de Selic, que hoje são consensuais, a não ser que você ou inclua um viés político na decisão, ou que a discussão de juros globais dê de novo uma guinada pró-cortes mais agressivos. Enfim, vamos ver. Para terminar, hoje, dia de super terça, que é quando o Colorado e mais 15 estados americanos votam nas primárias presidenciais dos republicanos. Eu destaquei exatamente o Colorado porque a Suprema Corte americana decidiu na última hora que o Trump pode permanecer sim na cédula de votação, revertendo a decisão da mais alta corte do estado. E o Trump é o claro favorito do seu partido. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu
Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.